senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao meu canal do YouTube. Para aqueles que estão ouvindo no meu canal também de podcast Always in Beta, hoje eu vou falar sobre a autorização concedida à Neuralink e ao Elon Musk. Qual será o futuro das interfaces cérebro-computador? Roda a vinheta, editor! Pois é, pessoal, depois de quase 6 anos, né, a autorização foi concedida à Neuralink e ao Elon Musk para fazer essa interface em cérebro-computador a partir de um chip. Para quem não sabe, eu já fiz inúmeros vídeos aqui sobre esse tema. Neuralink, gente, é uma startup, uma empresa criada pelo Elon Musk. Quer dizer, não é criado pelo Elon Musk, né? Ele é muito bom de entrar em empresas, né? Assim como a Tesla, assim como o Twitter, a gente tem exemplo do Neuralink. A proposta do Neuralink, gente, é realmente hackear o cérebro das pessoas, né? Pelo menos não é bem assim em termos práticos, né? É muito importante a gente entender que existe um implante cerebral, que a companhia revelou em 2020, e o dispositivo é útil para pessoas que sofrem de problema neurológico, tetraplegia. Por quê? Só para vocês terem uma ideia, hoje a gente tem só no mundo 25 milhões de pessoas com algum tipo de paraplegia. A gente tem 250 milhões de pessoas com algum tipo de derrame, algum tipo de modificação corporal em função do derrame. A gente tem quase meio milhão de pessoas em depressão. Então, o próprio chip do Neuralink, ele entra nisso. Lembrando, gente, que aí vou colocar alguns cortes aqui das plataformas, da proposta. O próprio Miguel Nicoleles, ele foi um dos percussores desse procedimento lá em 1997. Inclusive tem uma entrevista no Flow falando que não é bem assim o que o Elon Musk está fazendo, é perigoso e inclusive a agência Reuters já mostrou lá que a Neuralink foi acusada de transportar patógeno perigoso, que foi multada por matar 16 dos 23 macacos que eles testaram com chip, né, porque causa uma infecção grave. Então, assim, o Elon Musk ele tem esse problema, ele faz uma hype muito grande para algo que é muito importante para a humanidade, mas não a ponto no qual ele está defendendo, né? Que é esse lado, você vai colocar o chip e você vai aumentar a sua inteligência. Não é bem assim que funciona, porque existem muitos estudos dentro da área da neurociência que visam o desenvolvimento da saúde das pessoas e não apenas o ganho do dinheiro. E aí, esse é o motivo de eu estar fazendo esse vídeo, porque a Neuralink ela vem fazendo teste com os animais até o início desse ano. A FDA não havia aprovado as experiências com humanos, e aí, pouco mais de algumas horas atrás, hoje no dia 27 de maio, liberou os testes com humanos. E aí eu falo para vocês, qual humano teria coragem de fazer esse tipo de teste? Um teste tão arriscado, tão complicado e que pode dar muito problema. O próprio Miguel Nicoleles, que é um grande cientista, neurocientista brasileiro, que mora nos Estados Unidos, ele fala que o cérebro ele é analógico e digital, mas na sua maioria é analógico. Então fazer essa transição, por exemplo, de upload da mente ainda está muito longe da realidade. Então existe um hype muito grande do Elon Musk, logicamente como ele sempre faz, porque ele trabalha com especulação.
A verdade é que eu vou discutir aqui com vocês o que de fato o Neuralink pode trazer de benefício, tá? Primeiro, é importante entender que o foco do Neuralink é tratar condições de Parkinson, epilepsia, lesão de medula espinhal, algo que o próprio Miguel Nicolelli já fez, inclusive na Copa do Mundo, utilizando equipamento menos invasivo, porque esse equipamento do Elon Musk é dentro do cérebro, é bem mais invasivo e bem mais perigoso para a saúde das pessoas. Então, por isso essa resistência, não só ética, mas de vida do ser humano. Então, um dos focos, um dos benefícios dos estudos da Neuralink é para essas pessoas de Parkinson, epilepsia, lesões da medula espinhal, como eu falei, a gente tem quase 25 milhões de pessoas com algum tipo de paraplegia ou tetraplegia. Então, assim, essa estimulação cerebral, ela pode restaurar a funcionalidade das pessoas, mas ainda está muito longe em termos de estudo. Outra questão também é a questão de recuperação de deficiência física, porque essa tecnologia ela pode oferecer às pessoas com deficiência grave e uma capacidade de controlar suas próteses, os dispositivos ser mais assertivo, tá controlado com a questão do pensamento, né, dando mais liberdade, independência e qualidade de vida para as pessoas, também é um benefício. Outra questão também que o Elon Musk defende muito, muito como benefício, e eu tenho minhas dúvidas, é a questão do aprimoramento cognitivo, porque é um dos medos do Elon Musk que a inteligência artificial supere o ser humano, a mente do ser humano. Então ele luta contra isso, ele defende, e é um dos benefícios do Neuralink, que é o aprimoramento cognitivo, né? Que hoje todo mundo busca ser mais inteligente, ser mais produtivo, ter mais energia. E aí a Neuralink tem dentro da sua cartilha de defesa essa possibilidade de que os humanos acessem conhecimentos e realizem tarefas de forma mais rápida e eficiente. Tá? Um quarto ponto é a questão do avanço das pesquisas científicas, porque a Neuralink ela poderia fornecer aos cientistas com precisão como é que funciona o cérebro, desenvolvimento de novas terapias, porque se você tem um equipamento, um chip na sua mente, talvez o chip possa estudar ainda mais com profundidade o funcionamento do seu cérebro e com isso criar novos tratamentos, novas terapias. Só que como eu disse, são benefícios a médio e longo prazo, não a curto prazo, porque agora que vão ter experimentos com os seres humanos, é que a gente vai ter outras informações. Isso sem contar inúmeras situações, gente, que a Neuralink foi multada por fazer excesso de teste, ou mesmo fazer excesso de morte de macaco por conta dos experimentos e da forma que eles estavam colocando o chip. Então, assim, não é essa maravilha toda, gente, não se enganem, isso é muito hype, tem que tomar muito cuidado. Elon Musk's brain implant company Neuralink said on Thursday it had been given a green light from the US FDA to kickstart its first-in-human clinical study. It's a critical milestone for Neuralink after earlier struggles to gain approval. We're confident that it is possible to restore full-body functionality. On at least 4 occasions since 2019, Musk has said his medical device company would begin human trials for a brain implant to treat severe conditions such as paralysis and blindness. Yet the company only sought Food and Drug Administration approval in early 2022, and the agency rejected the application, sources linked to the company told Reuters in March. The sources said the FDA had pointed out several concerns to Neuralink that needed to be addressed before sanctioning human trials. They include the device's battery, as well as safety issues surrounding its wires and the protection of brain tissue. Thursday's FDA approval comes as US lawmakers are urging regulators to investigate the oversight of animal testing at Neuralink. The company has already been the subject of federal probes, including at least one linked to animal testing and treatment. In a tweet on Thursday, Neuralink said it was excited to share the news of the approval, but that it's not yet recruiting for a clinical trial. Over the years, Musk has publicly outlined an ambitious plan for Neuralink. He envisions its devices to cure a range of conditions, from obesity, autism, depression, schizophrenia, to enabling web browsing and even telepathy, and that both disabled and healthy individuals would be swiftly getting surgical implants at local centers. Neuralink and the FDA did not immediately respond to a Reuters request for comment. They wouldn't be able to move a joystick. They would calibrate the decoder by imagining hand movements to targets. One of the things the Neuralinks allow Pager to do is to play his favourite video game, Pong. To control his paddle on the right side of the screen, Pager simply thinks about moving his hand up or down. We've removed the joystick altogether.
Now that he's up to speed, let's increase the difficulty and see how well Pager can play Mr. Neuralink. Vamos entrar agora nessa parte dos riscos, né? Você que tá aí super animado, uma coisa é ser animado e você não participar da pesquisa, né? Agora, quem for participar dessas pesquisas para ver se o chip vai dar certo é outra história. Primeira questão dos riscos da Neuralink é a questão do risco cirúrgico e segurança, né? O próprio Miguel Nicoleles falou que era troco de bala que ele estava fazendo de operação. $1 milhão para fazer operação em 23 macacos. Poxa, a operação tem que envolver toda a questão do risco, toda a questão do cuidado da pesquisa. Algo que não foi colocado no Elon Musk lá na Neuralink. Agora, essa implantação desse eletrodo no cérebro envolve cirurgia, gente. Envolve questão invasiva. Então, qualquer procedimento cirúrgico tem risco, gente, de infecção, dano cerebral, complicação. E outra coisa, não tem como garantir a segurança do dispositivo, né? A gente hoje vê os dispositivos como o RFID ou o NFC, que tem gente que coloca inclusive na mão. Gente, não é a mão, é o cérebro. E o cérebro é uma parte extremamente importante do nosso corpo. Então existe sim uma questão muito grave de segurança, tanto do operatório quanto do dispositivo, que pode dar efeito adverso, porque é isso que é a pesquisa. É pesquisar qual que é o efeito no corpo humano daqui a 6 meses, 1 ano, tá? Então esse é um ponto do risco da Neuralink. O outro ponto é a questão da privacidade de dados, porque ele vai tirar uma das nossas maiores privacidades que existe, que é a questão entre psiquiátricos e neurológicos. 1 em cada 7 seres humanos tem algum problema intratável, a maioria deles, né? Só de paraplégicos são 25 milhões. Caramba! Vítimas de derrame cerebral, 250 milhões. Depressão crônica, que é difícil de estimar, porque os números são subestimados, mais de 500 milhões. Mais de 500 milhões. Tá? No mundo, né? Então, se você consegue ter uma ideia que consegue escalar a esse nível, maravilha, eu sou totalmente a favor. O problema, o que eu não aprecio, é criar o hype de coisas que nunca vão acontecer. Cara, concordo tanto com o que você está Né? dizendo. Então, o nosso querido amigo, o Mr. Musk, chegou a dizer o seguinte: não, nós vamos upload conteúdo na cabeça das pessoas. Aí que ele me ganha. Não, ele falou... Matrix, agora eu sei como É Matrix, exato. Não, nós vamos aprender... Ele falou francês ou russo, só conectando aqui, né? É total absurdo. Ou nós vamos download um cérebro num CD-ROM. Tá? Nunca vai acontecer, porque o cérebro não é digital. Interessante você está falando, que eu ia te perguntar sobre isso. O cérebro não é um sistema digital, ele é um sistema, se qualquer coisa, analógico. Eu gosto de chamar ele de analógico digital, mas ele é majoritariamente analógico porque ele computa com o hardware. Isso. Então não tem perigo dele entrar na nossa cabeça. Não tem perigo. É copyright protected. Tá? Todos nós temos o copyright tem aquele pininho ali, né? Que você mexe. Tem. O cara, né, quem foi que deu ela... assinou o termo de compromisso, ela falou, não, vai ter um copyright no barato, né? Então, o meu grande problema é quando você vende algo que é impossível de ocorrer, você corre o risco de destruir a área. Sem dúvida. Né? Porque você vai falar, não, a neurociência vai salvar a humanidade porque nós vamos... Daqui a pouco a neurociência não funciona para nada. Não funciona para nada. Né? Então, esse hyper aqui é para ganhar dinheiro, é óbvio. Não tenho nada contra o pessoal ganhar dinheiro, honestamente. Mas o hyper faz com que as suas ações de uma coisa que é totalmente inviável, de repente era $1, passa a valer 40. E essa é uma grande especialidade do nosso amigo, é especular. É o marketing que ele joga em cima das coisas. Não há dúvida. Né? Por isso que eu te contei, né, que numa entrevista chegaram para mim e falaram: o que você acha do futuro da neurociência liderada pelo Elon Musk? Eu falei: bom, primeiro ele precisa descobrir onde fica o cérebro. Né? Deu uma repercussão medonha, né, lá nos Estados Unidos, né? Mas aí depois ele levantou esse hype aí, agora deu uma acalmada até, Ele né? deu uma acalmada porque de 23 macacos que eles fizeram lá na Califórnia, eles mataram 16. E é o seu procedimento, né? É o meu procedimento. Vamos ser bem honestos com meus todo mundo alunos, que tá vendo o flow aqui. Cara, esse é o procedimento que o Miguel inventou. O problema é que eles fizeram esse procedimento, eu não sei o que aconteceu, porque nós tivemos 30 anos de pesquisa, né? Em macacos eu comecei em 97, né? Vai fazer 26 anos. Nunca perdemos um macaco. Eu acho que é o método de implantação do eletrodo. Tá? Eu acho que a neurocirurgia... a neurocirurgia dele é problemática. É problemática. Já porque me falaram. 16 de 23... Eu conheço um cara que trabalha há um tempo, que talvez seja aluno seu. Porque deve ser o tipo de cirurgia que ele está fazendo para implantar, alguma coisa do tipo? Não, porque a infecção, o índice de infecção dele é brutal. Se você tiver, por exemplo, na minha universidade,
Onde eu fico... do chip do cérebro. Se você botar as informações do seu cérebro num chip ou compartilhar suas informações do seu cérebro em um chip, é você quebrar um coco e compartilhar uma informação muito, muito confidencial. Eu mesmo não teria interesse disso. E aí a gente pode estar criando um monstro maior, porque hoje a gente já é ciborgue. Hoje, se a gente tira os nossos dispositivos, nossos computadores, a gente se sente até um pouco burro. Então, a partir do momento que a gente colocar chip, a gente vai entrar no outro nível de inteligência, mas ao mesmo tempo outro nível de risco de segurança. E a minha pergunta é para o senhor Elon Musk. Você colocaria o chip, Elon Musk? Porque é muito fácil fazer pesquisa, ter uma empresa, fazer dinheiro. E você faria isso? Então fica essa pergunta, porque a partir do momento que você perde essa privacidade e segurança desses seus dados pessoais, é extremamente complicado você perder esse uso mais privado possível, que é a nossa mente. O que eu penso, ninguém vai escutar. Agora, a partir do momento que eu colocar um chip, pode ser que mais pessoas possam ouvir meus pensamentos. E aí, a gente entra em outra escala de Big Brother, de outra escala de admirável mundo novo. Então, é algo complicado de se pensar. A questão também que muitas pessoas discutam diz respeito à dependência tecnológica, porque há uma preocupação sobre a criação de uma sociedade cada vez mais dependente da tecnologia. Foi o que eu falei, a gente já vive dependente dessas tecnologias. Tirar meu notebook, meu celular, o que eu sou? Eu sou nada, às vezes eu não sei nem número de pessoas com qual eu poderia ligar. Então, essa dependência à tecnologia neural podem fazer com que as pessoas se sintam obrigadas a adotar a Neuralink, entendeu? Para competir, para participar plenamente nessa sociedade, o que eu acho que também é muito perigoso. Uma coisa é usar, inicialmente vão usar para essa parte de paraplegia, derrames, mas e depois? Como é que vai ser esse uso? E aí, chegamos ao quarto ponto, né, que é a questão ética, né? A gente não discute nem questão ética da inteligência artificial no Uber, o que dirá uma questão ética tão grande nesse consentimento de cirurgia invasiva no cérebro, né? E aí a gente entra num ponto bem elísio da vida, bem futuro demais, que é a questão de autonomia e identidade pessoal. Até que ponto você está disposto a compartilhar a sua identidade pessoal e sua autonomia? Eu, no caso, não teria nenhum interesse de colocar um chip da Neuralink. Agora, é claro que a partir do momento que mostrarem resultado, benefício, aí as pessoas vão começar a avaliar, mas aí eu também avalio até que ponto eu estou disposto a dar minha privacidade, dar meus dados, né? Eu já dou no YouTube, eu já dou no Facebook, no Instagram, nas minhas plataformas, e eu daria a privacidade da minha mente ou do meu cérebro. Eu não sei se isso seria algo viável, sabe? E aí, por fim, um quinto ponto, que é maravilhoso em comentar, que eu sempre defendo também, que é a desigualdade e disparidade. Porque a Neuralink não vai ser uma tecnologia acessível para todo mundo. Vai ser para uma elite privilegiada, que sempre foi na nossa humanidade, né? Tudo que é bom, tudo que é de alta tecnologia, em geral, chega sempre primeiro para as elites privilegiadas. E é o que provavelmente o Elon Musk vai fazer, vai vender para essa elite privilegiada e com certeza vai acentuar mais ainda essas desigualdades. E aí, mais uma vez, meu medo de que o mundo vire um Elísio, né? Onde vai ter os trilionários morando na Lua e nós aqui vamos viver com o resto, vivendo e brigando pelo socialismo e pelo dinheiro dos outros. Então, existem benefícios e riscos, tá, gente, associados à Neuralink, mas isso é normal. Como toda tecnologia, quando ela avança, sempre há uma necessidade de discutir eticamente, fazer um escrutínio rigoroso desse processo, garantir que vai ser desenvolvido da melhor forma, com toda a segurança, privacidade e bem-estar das pessoas. Então, é hype. Acho que o Elon Musk aumentou muito a hype, só que é algo para a gente colocar um pé. E aí eu questiono, inclusive, a FDA. Por que a FDA liberou essa experiência com o ser humano e quem serão os seres humanos malucos de experimentar esse processo com o Elon Musk dentro do seu cérebro? Então, a gente sabe que a gente tem algumas pessoas que, inclusive, o primeiro cyborg do mundo, né, o Neil Harbisson, né, com o vídeo dele, talvez possa ser um grande exemplo, mas até ele, as pessoas têm dúvidas se ele de fato é um cara que fez essa operação da mente mesmo e que ele tem uma antena para equilibrar a perda do cheiro e do som.
no seu cérebro, né? Principalmente as cores do seu cérebro, e aí ele usa uma antena para pegar os sons e com isso ele sentir o cheiro. Até ele, as pessoas questionam, então é algo pra gente discutir. Se você gostou aqui, comenta aqui embaixo o que, é que você acha. Se você acha que o Neuralink vai ser essa revolução toda, se você tem medo, se você acha que é o chip do capeta, né, que tá na Bíblia, enfim, comenta aqui embaixo, galera. Valeu, aquele abraço, tamo junto.